Olá, bem-vindos a mais um webinar do Quali Tours. Eu sou a Manuela, diretora comercial. Hoje eu estou com dois super parceiros, Jean Bruno e Fernanda, da Capa Amazon, que fazem a representação de marketing da Star Clippers, esse produto super bacana. Nós vamos hoje aprender sobre esses veleiros incríveis. Essa apresentação está sendo gravada, então vocês terão acesso depois para compartilhar com suas equipes e assistir novamente, tirar dúvidas. E vocês podem fazer perguntas durante a nossa apresentação e ao final nós responderemos todas, tá bom? Conforme forem surgindo aí as dúvidas, fiquem à vontade. Olá, sejam bem-vindos. Olá. Bom, vamos começar então a nossa apresentação. A Star Clippers, primeiro você tem que entender que é uma proposta única no mercado, né? Verdadeira experiência de velejar. A empresa foi fundada pelo Michael Pratt, que é um apaixonado por velas, sempre foi, desde a sua infância. E o veleiro que inspirou a criação da empresa foi o Preußen, um veleiro de 1902, que o Michael olhou esse veleiro e falou: eu quero um igual para mim. E foi o que ele fez, ele criou, mandou construir o Royal Clipper, que eu vou apresentar mais em detalhes para vocês depois. A empresa tem sede em Mônaco e ela também tem um escritório em Miami. E a verdadeira inspiração realmente são os anos dourados da navegação. O passageiro vai poder ter a experiência como se fazia no passado, no século XV, com todo o conforto de hoje em dia. A Star Clippers tem 3 veleiros na frota atualmente, que são o Star Flyer e o Star Clipper, que são gêmeos, que são os menorzinhos, e o Royal Clipper, que é o maior veleiro do mundo atualmente. A grande novidade é que está sendo construído um veleiro ainda maior, que é o Flying Clipper, que deve ser lançado no final de 2018 e terá capacidade para 300 passageiros. É importante falar a taxa de repeaters, na verdade. É acima de 60% na Star Clippers. Ou seja, você vai vender para o seu cliente e ele vai querer repetir essa experiência muito provavelmente. Uma coisa bacana de acrescentar é que em cruzeiros, no geral, essa taxa é bastante alta. E falando de Star Clippers, que é um produto bem diferente dos cruzeiros tradicionais que a gente está acostumado, principalmente os que tem aqui na nossa costa, são clientes que gostam de velejar, que gostam de estar próximo do mar, próximo da tripulação, aprender sobre navegação. Então, um cliente que tem uma experiência dessa, ele certamente volta. Nossa experiência com os brasileiros que fazem Star Clippers, eu acredito que a nossa taxa aí, pensando só em Brasil, seja bem maior que 60%. A gente deve estar falando de 80% a 85% de repeaters. Com certeza. Só uma questão, as línguas oficiais a bordo são o inglês, o alemão e o francês. Isso no programa e nos anúncios, mas a tripulação é bem poliglota, então algumas pessoas acabam falando espanhol e até mesmo o português. Agora o perfil do passageiro, a Manuela vai falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho para vocês. O que é interessante é que dificilmente o cliente de Star Clippers é aquele cliente cruzeirista tradicional que viaja, por exemplo, para ficar no cassino ou porque gosta da boutique, por exemplo. É um cliente que realmente gosta do mar, gosta de velejar, gosta de estar no mar, no barco, curte esse espírito mais livre, né? Mais de uma experiência realmente autêntica. A idade é uma coisa que também faz muita diferença. Tem muito velejador jovem. Sim. As pessoas aprendem a velejar jovens e viajam. De família, de gerações. Exatamente. Então, cresceu viajando no veleiro, né, pequeno da família e quer ter uma experiência bacana num veleiro grande, diferenciado, e num destino que ele não conseguiria chegar num veleiro pequeno. Com certeza. No geral, são pessoas muito viajadas, que querem uma experiência intimista, uma experiência informal. Eles não querem ter que levar, por exemplo, roupas de gala, ou colocar uma gravata nas férias. Ele quer aprender como funciona, por que eles estão velejando daquele lugar para o outro, como a vela funciona. Então é um perfil realmente muito diferente.
Aquele cliente que às vezes fala, eu detesto o cruzeiro, né? Eu detesto aquela piscina cheia. Esse cliente é o cliente que vai amar Star Clippers, né? É uma proposta muito diferente. É um cliente que, de repente, já teve uma experiência no mar, mas não necessariamente num grande cruzeiro, né? O que gosta de um barco pequeno, de uma proposta mais bem íntima, exatamente. Mais íntima. Bom, agora entrando um pouquinho nos detalhes sobre os veleiros, né? Então, primeiro eu vou começar com o Star Clipper e o Star Flyer. Eles são completamente idênticos, tá? E foram construídos nos anos 90. Os veleiros têm 4 mastros, tá? E 16 velas. E 85 cabines, ou seja, capacidade para 170 passageiros. E uma coisa importante é que 75 tripulantes estão a bordo, ou seja, é praticamente um tripulante por cabine. Isso significa o quê? Significa que o serviço é completamente personalizado e muito atencioso, né? Bom, aqui tem algumas fotos, então vocês podem ver, a gente tem 2 piscinas a bordo, 2 bares, né? O Tropical Bar no lado externo e o Piano Lounge. E o que é legal de falar é que o jantar, claro, é sem lugar marcado, sem turno para refeição. As pessoas estão de férias, elas têm o direito de escolher esse lugar. Então, é um clima bem descontraído. Tem também uma biblioteca a bordo. E é legal que algumas áreas dos veleiros a gente pode privatizar para grupo. Ou seja, a biblioteca é um desses lugares que a gente consegue fazer um coquetel, uma cerimônia especial para um grupo, por exemplo. Pensando no tamanho dos barcos, é muito fácil fretar para incentivos, para grandes grupos, uma viagem, às vezes tem, né, aquelas premiações, enfim, que dá para a gente pensar em fretar também, ou pegar a maior parte dos barcos. Então, aqui vou passar algumas fotos, então como vocês podem ver, a decoração é bem clássica, né, bem autêntica, claro, com todo o conforto de hoje em dia, mas realmente esse toque do passado, né? Então, esse é o interior. Acho que é legal, olhando essa foto, tem cara de veleiro. Quem já esteve num veleiro, seja bem pequeno ou maior, essa madeira, as janelas, tudo remete realmente a uma experiência num veleiro. Então, não é uma coisa... você não esquece em momento nenhum que você está na experiência de viajar em um veleiro. Essa é a parte externa, então o Tropical Bar, e é onde acontece todo o entretenimento a bordo. Então, como a Manu falou, claro que a gente não tem um cassino, uma casa de shows e etc. Mas toda noite a gente tem um pequeno entretenimento a bordo e tudo acontece nesse Tropical Bar, com artistas locais ou mesmo com a própria tripulação. Então, aqui é o Piano Lounge, sempre com uma música ao vivo. E o restaurante. Então, capacidade de 170 pessoas, como eu disse, então o passageiro pode jantar a hora que ele quiser e almoçar também. Então, não existe esse turno. Das 7 às 22 horas, ele pode escolher o melhor horário para jantar, por exemplo. Aqui tem uma foto de uma cabine, então essa seria uma categoria intermediária, tá? Uma categoria 3. Nós temos 72 cabines idênticas, né? Então, entre categoria 2 e 5, o que vai mudar basicamente é a localização. Então, ou no deck no deck superior ou no deck inferior. Importante mencionar que sempre, quanto mais para cima, mais caro. Quanto mais para o centro, também. Isso é verdade. É importante também falar que o Star Clipper e o Star Flyer não tem nenhuma cabine como varanda, tá? Então, todas as cabines, não todas, tem algumas com escotilha, né? Cabine externa com escotilha, e nós temos apenas 4 cabines internas. Essa já é uma categoria superior, então uma categoria 1, mais espaçosa e com uma melhor localização, eu diria, como você falou. E agora a gente começa a falar do Royal Clipper, né? Então, o maior veleiro do mundo atualmente. Ele possui 5 mastros e 42 velas. Então, são, na verdade, 5.000 metros quadrados de vela. É maior que um campo de futebol se a gente colocar uma do lado da outra. Então, é realmente impressionante. É legal que toda noite eles fazem uma cerimônia de içamento das velas. Então, onde todo mundo vai para o deck
o deck da piscina, colocam uma música, uma iluminação especial, e a gente vê 5.000 metros quadrados de vela subindo, é uma cerimônia realmente muito bonita. Ele tem capacidade para 227 passageiros e 106 tripulantes, ou seja, de novo, praticamente um tripulante por cabine. Aqui a gente tem uma foto do interior do veleiro, então a gente tem um átrio com 3 andares, como vocês podem ver. E eu gosto de mostrar essa foto porque o teto do átrio é o fundo dessa piscina. Então cria uma iluminação bem interessante. E vocês podem ver um pouquinho a quantidade de cordas, né? Uma curiosidade, a gente tem 55 quilômetros de corda no Royal Clipper. Então, realmente, é muita corda e é tudo feito manualmente. Então, é bem interessante. 3 piscinas, um spa, academia. E vocês veem o comandante aí dando um tchauzinho. É bem legal que na Star Clippers é realmente uma família. O comandante é muito acessível, o passageiro pode ir na cabine, pode conversar com a tripulação, eles estão sempre muito dispostos a falar um pouquinho dessa experiência de velejar. Então, algumas fotos, vocês podem ver o Tropical Bar, de novo esse mesmo estilo, bem veleiro mesmo, né, como falou. A parte externa do Tropical Bar. E o restaurante, mesma coisa, sem turno para jantar. A biblioteca, então, bem elegante, eu diria, bem clássica. E, de novo, é possível privatizar, uma das partes é a biblioteca. Então, a academia e o spa. E o que é legal do Royal Clipper, que a gente não tinha nos outros dois, é uma marina retrátil. Então, todos os esportes náuticos já estão incluídos. Então, seja ele stand-up, esqui náutico, caiaque, enfim, todos os esportes náuticos já estão incluídos. E, dependendo do destino, o passageiro pode diretamente desembarcar através dessa marina retrátil. Então, já pode sair direto no stand-up, por exemplo. Então, que é muito legal. Vocês estão vendo que tem Royal Clipper Valeta. É interessante falar que todos os veleiros são registrados em Malta. Isso significa que a moeda a bordo é sempre o euro. Então, mesmo que ele esteja navegando em outra região que não seja a moeda local, o euro, a moeda a bordo vai ser sempre o euro. O que eu acho legal comentar, Fê, quero que você conte um pouco pra gente sobre os preços a bordo, porque a Star Clippers tem refeições incluídas, mas não tem as bebidas. Então, conta um pouco pra gente do preço das coisas a bordo, acho que isso é interessante para todos saberem. Sim, então, na verdade, as comidas estão em refeição completa, né? Então, está incluído o café da manhã, almoço e jantar. E a gente tem um snack também no fim da tarde. As bebidas, somente as bebidas básicas estão incluídas, ou seja, água, café, chá e limonada. Tudo que for fora disso é a parte. Mas o que é bem interessante é que os preços são bem acessíveis. Por exemplo, uma cerveja vai custar em média 3 euros. Um coquetel entre 5 e 6 euros. E o vinho, eles vendem vinho por taça também, que é interessante, não necessariamente a garrafa, em torno de 6 euros. Isso é muito bacana porque você não tem um preço altíssimo, uma coisa inacessível. Então é legal passar isso para o cliente para que ele não tenha o incômodo de repente, não é o impulso, será que eu vou gastar muito? E ter essa informação. Sim. Então, aqui vocês podem ver o interior das cabines. Essa é a Owner Suite, né, que é a cabine mais luxuosa do veleiro. Nós temos 2 Owner Suites e elas são conectadas. Então, é bem legal que para uma família muito grande, elas acomodam cada uma 4 pessoas. Então, para uma família, a gente pode reservar as 2 suítes, por exemplo. É interessante falar que na Owner Suites tem um minibar abastecido 3 vezes ao dia e já incluído na tarifa. Então, ilimitado bebidas alcoólicas e não alcoólicas. E também tem a possibilidade de um serviço de quarto em 24 horas. Depois, o diferencial do Royal Clipper é que ele possui 14 suítes com varanda privativa. Isso em um veleiro é uma coisa completamente exclusiva e única. Então, você tem a possibilidade de navegar na sua varanda privativa em um veleiro é uma experiência incrível. É a única no mundo. Exatamente. As outras companhias têm veleiros
não tem nenhuma outra comparando. Exatamente. Então, elas têm um tamanho muito bom, 26 metros quadrados aproximadamente, janela grande, né, ou seja, não há escotilha. Já tem uma banheira de hidromassagem no banheiro, serviços de minibar e o serviço de quarto também. Depois nós temos 86 cabines standard, que seria similares a essa, com as escotilhas, como vocês podem ver. E, de novo, o que muda na categoria 2 a 5 é a localização no veleiro. Agora a gente vai falar um pouquinho de destinos. Eu gostaria de falar para vocês, antes de entrar nos destinos, sobre o velejar. Uma coisa muito bacana da Star Clippers é que ela monta os roteiros pensando nos ventos. Então, ela, de fato, usa a vela, né? Não é decorativo. Exatamente. Apesar de ser lindo, emocionante ver as velas subindo, etc., não é decorativo, tem uma função. E a companhia realmente usa para velejar. Então, tem um motor que é usado sempre que necessário para manobrar e em situações onde você não tem vento, você tem que usar o motor, mas é importante saber que vai velejar de fato. E aí tem uma coisa muito interessante que é o balanço. Muita gente fica com medo do balanço. E o veleiro balança de trás para frente e não de um lado para o outro. Então, o que faz a gente enjoar é de um lado para o outro. Então, a chance de passar mal, enjoar no veleiro é bem menor. Exatamente. É um balanço bem agradável, eu diria, não faz passar mal. Então, isso é muito interessante, que todos os roteiros foram criados realmente em função dos ventos, né? E a Star Clippers navega em várias regiões do mundo. Então, Caribe, que é um clássico, mas o grande diferencial é que inclui o Panamá, Canal do Panamá, e Cuba, que é um destino que está muito na moda, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Depois a gente tem o Mediterrâneo, bastante coisa no Mediterrâneo, os clássicos, as ilhas gregas, mas também Croácia, Montenegro, outras regiões também. E a Ásia. Então, eu já fazia Tailândia, Singapura e Malásia. E a grande novidade agora para 2017 é que a gente começou a fazer Indonésia, que é um destino que está bem na moda e que é muito legal de ser explorada através do mar, né? Do mar, então, que as vistas são muito interessantes. E a gente tem as travessias também, para os mais corajosos e realmente apaixonados por vela, que a gente faz do Caribe até a Europa em um veleiro. A gente vai começar com o Mediterrâneo. Então, eu fiz uma seleção de um dos best-sellers da Star Clippers. Claro que um clássico é a Grécia, né? Não podia deixar de ser. Normalmente, os roteiros têm 7 noites, tá? E eles velejam normalmente durante a noite. Então, o passageiro tem realmente o tempo de aproveitar bastante o destino. E por ser uma embarcação pequena, a gente tem quase o tempo todo vista. Então, sempre muito perto da costa, o tempo todo viajando com vista. Isso é muito legal. Para algumas pessoas que podem ter medo de alto mar, etc., é importante saber isso. Então, como eu disse, normalmente o veleiro chega na parte da manhã, né, até o meio-dia, e vai embora no fim da tarde ou no começo da noite, o que permite aproveitar bastante do destino. É legal que a Star Clippers sempre combina portos muito grandes e conhecidos, né, para facilitar o acesso, o aéreo, com portos pequenos, realmente enseadas, onde uma embarcação muito grande não teria acesso. Esse é um grande diferencial. E o passageiro já chega no centro da cidade. Então, claro, a gente tem a possibilidade de fazer excursões. A gente tem um Activity Desk a bordo, ele pode fazer algumas excursões com a própria companhia. Mas se ele quiser viajar de maneira independente, ele já desce, ele já está no centro da cidade e consegue explorar o destino sozinho. Não precisa se preocupar em pegar táxi, enfim, um outro transporte. Então, esse é um pouquinho da Grécia. Esse roteiro de 11 noites é o best-seller da Star Clippers, então combina Itália, Montenegro e Croácia, um destino bem legal. Então tem um de 10 noites também. Importante também falar que todas as saídas já estão
confirmadas, tá? Então não é porque não tem vento, a saída não vai sair. Isso é importante frisar também. Todas as saídas já estão confirmadas. O motor garante a visita, a saída, exatamente. Exceto em situações de segurança. Às vezes tem uma tempestade, alguma coisa, pode ser que não pare num porto. Exatamente. Isso serve para qualquer navio, qualquer tipo de barco, mesmo os grandes navios, por questão de segurança, às vezes cancelam portos. Mas isso é raro, especialmente no caso da Star Clippers, que está sempre junto com o sol. Exatamente. Sempre no verão do destino. Sempre na alta temporada da região. Então, Costa Amalfitana também, que é um lugar incrível, e combina coisas diferentes também. Córcega, por exemplo. Roteiro de Córcega e Sardenha, né? Tem paradas nas duas ilhas, são muito interessantes. O brasileiro busca bastante isso, ainda é um destino menos conhecido no Mediterrâneo e vale a pena a gente oferecer como uma alternativa, né? Uma experiência completamente diferente, fazer uma viagem num grande veleiro e ainda passando por destinos como Córcega e Sardenha. Esses dois roteiros são bem interessantes porque são eventos esportivos, no caso, muito conhecidos mundialmente. O primeiro é o GP de Mônaco, então que a gente sabe o preço de uma diária em Mônaco normalmente, e no dia do final do GP é difícil conseguir disponibilidade e os preços são absurdos, né? Então a Star Clippers fez um roteiro especial que no dia da final o veleiro vai estar atracado em Monte Carlo. Então o passageiro pode ir a pé até o circuito para assistir. Então esse realmente é um diferencial muito grande. Não tem um preço diferenciado essa saída, realmente é uma saída normal, mas é uma ocasião muito especial de estar em Mônaco nesse dia e poder ter acesso ao circuito de Monte Carlo. E o segundo é a competição de regata, né, Le Voilier de Saint-Tropez, uma competição muito conhecida. E vocês imaginam, você está a bordo do maior veleiro do mundo, em Saint-Tropez, e você vê a largada, todos os veleiros saindo para competição. Então, realmente, para quem é apaixonado por velas, pratica esse esporte também, uma experiência única, incrível. Depois a gente vai para o Caribe. Tem roteiros bem interessantes. Chegar nas ilhas menores do Caribe num veleiro é totalmente diferente de fazer aquelas ilhas mais pertinho de Miami. Sim, claro. Chegando em grandes barcos. Realmente a experiência é outra. Vocês podem ver, começando em Martinica, esse primeiro roteiro. Também. Fazendo Grenadine é sempre parte de vários roteiros, né, das Star Clippers. Então, é uma experiência muito diferente também para aquela pessoa que quer fazer Caribe, adora, quer fazer algo diferente. A gente vê muito isso. Eu queria ir para o Caribe de novo, mas vou fazer a mesma ilha, aquele mesmo roteiro. E aí a Star Clippers oferece a experiência diferente em 2 pontos, como na Europa, né? Exatamente. Ilhas diferentes dos roteiros tradicionais, né, dos grandes navios, e a experiência de velejar. Então a gente tem 2 bases no Caribe, a gente tem Barbados e Sint Maarten, que é o lado holandês de Saint-Martin, né? E como a Manu disse, várias ilhas diferenciadas, roteiros a partir de 7 noites também. Depois a gente passa para a Ásia, já vamos um pouquinho mais longe, então é um destino que está muito na moda, principalmente para o pessoal mais jovem, então a gente tem muita procura para a lua de mel, então Tailândia, Singapura, Malásia, realmente tem roteiros muito incríveis. De novo, combina portos grandes, por exemplo, Phuket, que é fácil acesso, com ilhas bem pequenas, que a maioria das pessoas não conhece, nunca ouviram falar. Muita gente quer viajar para a Tailândia, acaba ficando em Phuket, e um outro dia pega pequenas embarcações para ir até outras ilhas, outras praias ali próximas. Exatamente. E fazendo no barco, você tem a oportunidade de chegar nessas outras praias num horário mais bacana, com certeza, que está vazio, e visitar realmente lugares que você não conseguiria estando baseado em Phuket, por exemplo. Então, é uma experiência bem diferente. Muito bacana até para combinar com o terrestre. Exatamente, fazer um pré ou um pós-cruzeiro em algum lugar e depois ter essa experiência de velejar.
Depois a gente tem alguns roteiros combinando Tailândia, Singapura e Malásia, também uma experiência bem diferente. E depois Indonésia, que realmente é a novidade de 2017, essa aqui não tinha navegado ainda na Indonésia e criou roteiros muito interessantes. A maioria sai de Bali, né, que é um ponto principal, e descobre toda a ilha, cantinhos realmente desconhecidos. É a mesma coisa de Tailândia, né? Um destino que tem muito a descobrir, as pessoas acabam visitando só Java e Bali. Exatamente. E fazendo o Startrip, você tem a oportunidade de conhecer vários pontos bem diferentes e para Komodo, que dá um pouco de medo, para falar a verdade. É verdade, tem que ser um pouco corajoso. Mas que com certeza é uma experiência incrível. É um dos lugares que eu morro de vontade de conhecer, a Indonésia em barco, no Startrip. Exatamente, nossa convidada, né? Bom, experiência a bordo. Então, a gente já falou um pouquinho disso. É importante falar da gastronomia. A gastronomia é realmente um ponto importante na Startripers. O café da manhã e o almoço são servidos no sistema de buffet. Um buffet realmente de qualidade, com muitas opções e sempre opção para vegetariano. Isso é bem legal. E o jantar é à la carte, tá? A qualidade é muito alta e, inclusive, o menu foi elaborado por um chefe francês, que é 3 estrelas Michelin, Jean-Marie Mollier. Então, realmente, uma gastronomia refinada. Das bebidas eu já falei, então, só para frisar, as bebidas alcoólicas e algumas não alcoólicas não estão incluídas, mas realmente tem um preço muito acessível. Para grupos, a gente consegue oferecer também pacotes de bebidas. Então, isso é interessante, dependendo, acaba valendo a pena. Mas FIT é só o sistema de bebida à la carte mesmo, tá? Essa questão dos serviços 5 estrelas. Realmente, no segundo dia, se você pegou um chá ao invés de café de manhã, a tripulação já vai saber, já vai te trazer o chá. Eles te conhecem pelo nome, eles sabem do que você gosta, então realmente eles aprendem, né, o que você gosta e fazem tudo para agradar, para você realmente ter uma experiência personalizada. É importante a gente falar sempre sobre o que é o luxo, o que é o 5 estrelas, né? A expectativa é o que dita o sucesso da viagem. O cliente precisa entender o que é luxo para ele. E muitas vezes ele não vai saber disso. E quem vai mostrar isso para ele são vocês, a gente viagem. Então, o luxo na Startripers está ligado a uma experiência única, né? A um serviço muito próximo, muito cuidadoso, mas não é aquela sofisticação, por exemplo, de luvas brancas e smoking. Informal. É bastante informal, amigável, até carinhoso, né? De realmente proximidade, muita atenção, mas sem aquela formalidade, aquela sofisticação tradicional. Então é legal passar isso para o cliente, mostrar a diferença entre as experiências. Com certeza. Você se sente depois no segundo dia num iate de um amigo, todo mundo vira uma família, é um serviço realmente muito próximo, muito atencioso. Bom, cozinha internacional, já falei que os chefes são treinados, menu elaborado por um chefe Michelin, então 3 estrelas Michelin, a gente sabe que não é para qualquer um. E realmente, vocês podem ver pelas fotos, é muito informal, apesar de ser uma gastronomia extremamente refinada, lagosta, São Jacques, enfim, muita coisa diferenciada. Algumas fotos também do ambiente, vocês podem ver. E uma das experiências a bordo, que é bem legal, é que a gente pode escalar as velas, tá? Então, para ter uma vista do veleiro em si, né, e realmente dos destinos, a gente tem um sistema, claro, com equipamento de segurança, com algumas escadas feitas de corda, que a gente consegue ter uma vista da plataforma superior para ver o veleiro e também os destinos. A tripulação está sempre disposta também a ensinar, dar os nós, e explicar de novo como funciona o veleiro. A gente tem um jantar com o capitão, então uma noite um pouco mais formal, eu diria, mas realmente um casual chique, nada mais que isso. Apresentação de artistas regionais, música e entretenimento a bordo. Mas, de novo, o capitão, você não vai saber
durante o jantar do comandante. Não, você vai ver todos os dias, o tempo todo, e ele tá conversando com os passageiros. De novo, essa experiência que eu falei, então, içar as velas, subir o mastro, aula de nós, assumir o leme. O velejador, mesmo que se ele não for experiente, ou se ele gostar de vela, mas não tiver carta, enfim, estando num veleiro de qualquer tamanho, você acaba ajudando. Né? Você participa do processo, os nós, puxar as cordas, isso é muito bacana. Para quem gosta do mar, gosta de barco, é realmente uma experiência única. Outra coisa que é legal, a gente tem na parte da frente do barco uma espécie de rede, e como a maioria do tempo o motor está desligado, a gente, os golfinhos, por exemplo, gostam muito de ficar brincando embaixo da embarcação. Então, você tem essa experiência de ver os golfinhos muito próximos, e outros animais também. Então, é bem interessante. Esportes náuticos, então, como eu já falei, já estão incluídos, motorizados ou não. Em alguns destinos a gente tem também o jet ski a bordo. E em todos os cruzeiros de Ásia, a gente tem um instrutor de mergulho a bordo, tá? Já incluído, que vai estar à disposição durante todo o cruzeiro para tirar as dúvidas, tirar os medos e orientar durante o mergulho, tá? Tem um custo à parte, o mergulho, em torno de $50, mas o instrutor está sempre a bordo para tirar todas as dúvidas para fazer o mergulho. Cruzeiros temáticos, uma coisa que está muito na moda, né, Manu? Então, várias empresas já fizeram isso e a Star Clippers também tem uns diferenciais muito grandes. Ela leva alguns profissionais a bordo com vários temas, seja fotografia, zumba, gastronomia, vinho, enfim. Várias coisas diferentes para o passageiro poder ter uma experiência ainda melhor a bordo. Então, ele vai poder ter aula de yoga com os melhores instrutores do mundo, fazer degustação de vinho, harmonização, dança, enfim, algumas saídas especiais. Unir um hobby a uma experiência de viagem como essa, nos destinos que a Star Clippers faz, realmente é espetacular. Então, é também uma oportunidade de encontrar algo que seu cliente gosta e oferecer para ele essa experiência completa. Os preços são bastante acessíveis. Quando a gente fala de uma coisa tão exclusiva, a gente imagina um preço enorme e essa não é a realidade. Então, consultem a equipe da Qualitours, a gente está à disposição para passar preços, mostrar para vocês as melhores oportunidades, promoções da companhia, inclusive nos cruzeiros temáticos. Exatamente. Algumas saídas especiais. Depois a gente também tem umas ofertas especiais. A gente tem algumas saídas sem suplemento single, isso é fantástico. Tem muita gente que gosta de viajar sozinho ou realmente não tem companhia e fica desanimado de fazer o cruzeiro porque vai pagar o dobro, né, do que pagaria dividindo cabine. E tem saídas selecionadas sem suplemento. Isso é muito legal e é uma experiência de viagem que você consegue interagir muito com os outros passageiros. Então você no segundo dia já fez amigos com certeza e não se sente mais sozinho. Então é perfeito para quem, né, para os singles viajarem mesmo sozinhos. Crianças abaixo de 18 anos não pagam dividindo cabine, né, com os pais. Esse tema de criança é importante, na verdade, crianças são autorizadas a partir de 4 anos, tá? Mas realmente não é recomendável, porque como vocês puderam ver, não tem muito entretenimento a bordo. Né? Claro, não tem um Kids Club, não tem um entretenimento a bordo para crianças. Então, a gente recomenda a partir de 10, 12 anos, que realmente a criança entende, ela curte essa história de velejar e ela entende um pouquinho mais. Mas a partir de 4 anos, crianças são permitidas. Isso é importante. Nós sempre gostamos de falar que cruzeiro de alto padrão e de pequeno porte é para aquela família que quer viajar com a criança e passar tempo com a criança. Você quer sair do barco e fazer as atividades em terra com a criança, ficar o tempo todo junto. Aquela família que quer aproveitar tempo de qualidade, todo mundo junto. E não aquela proposta de deixar a criança com um monitor, um Kids Club e fazer outra coisa. Então, isso não é uma alternativa
na Star Clippers e em várias outras companhias de barcos de pequeno porte, alto padrão. Então é legal sempre lembrar disso. Bom, a gente tem algumas outras promoções especiais, mas como a Manu falou, a Qualitours tem todas as saídas, todas as promoções e vai poder guiar vocês no melhor destino para o cliente. Tem alguns combinados também, pré e pós viagem, com noite free, no hotel, incluso café da manhã, transfer, etc. Não vou entrar em detalhes de todas essas promoções. Mas nos consultem que a gente passa todas as informações. Sim, essa aqui está à disposição. Depois, oportunidades para grupos. É muito legal que na Star Clippers, a partir de 5 cabines, são 10 pessoas, já é considerado grupo, tá? Então, é fácil montar um grupinho. E a gente oferece um leito free depois de 9 passageiros pagantes, tá? Então, isso é bem legal para montar um grupinho. A gente tem amenities diferentes, então, como eu disse, pode fazer um pacote de bebida, ou pode incluir um crédito a bordo, upgrade de cabine. Enfim, sempre a gente consegue uma coisa especial para grupo. Legal mencionar de grupo também, que muitas vezes a gente acha que para fazer um grupo tem que ser uma coisa super organizada e complicada. E às vezes dois casais viajando juntos falam, eu teria outros casais de amigos que têm vontade. E a gente pode já montar um grupo assim, de uma forma simples e ter uma série de benefícios, descontos, enfim. Então, pensem nisso. Quando tiverem 2, 3 casais viajando juntos, já deem essa sugestão de chamar mais amigos e conseguir vantagens para todos. E a gente está com uma promoção super especial, um incentivo para vocês, agentes de viagem. Então, além dessa questão de grupo, a partir de 10 pessoas, um leito free, se vocês reservarem um grupo, tá, na mesma saída, vocês ganham uma viagem, tá? Vocês vão ganhar uma cabine no roteiro da escolha de vocês. Então, não é um acompanhante do grupo, vocês vão escolher uma viagem, seja ela no Caribe, no Mediterrâneo ou na Ásia. Vocês escolhem um destino para as férias de vocês, que vocês ganham uma cabine, ou seja, vocês e mais um acompanhante, tá? Então, esse é um incentivo muito legal para poder montar um grupo. É uma vendona ótima, exatamente. O cliente volta feliz, já reserva outro e ainda dá para viajar e curtir as férias. Exatamente. Gente, muito obrigada. A gente vai agora entrar nas perguntas. Vou pedir um instante para a gente ter aqui todos os envios. Vamos lá. Muitas perguntas. Bom, uma das perguntas aqui é sobre a acessibilidade, né? Se tem cabines adaptadas para cadeirantes. Não, infelizmente nós não temos cabines adaptadas. Nenhum dos veleiros também tem elevador. Então, realmente, a locomoção pode ser um pouco complicada, né, nesse quesito. Então, não, infelizmente, nenhum tem acessibilidade e cadeiras de rodas seria um pouco complicado. É um produto muito ativo, né, para pessoas que... Independentes e ativas, então, né? Não é um produto para alguém que tenha muita dificuldade de locomoção. Seja alguém de idade, com muita idade e que tenha dificuldade, realmente não é a proposta. Sim. Sobre a academia, teve uma pergunta também. O único que tem academia é o Royal Clipper, que é o maior veleiro do mundo, tá? O Star Clipper e o Star Fly, as menorzinhas, não tem academia. Tem que nadar para... mas tem que fazer, exatamente. Vai caminhar, vai nadar, vai escalar as velas, então tem muito esporte para fazer também. Tem uma pessoa pedindo fotos para divulgar. Sim, a gente passa isso para vocês. No site da Qualitours está disponível. Tanto o Qualitours quanto o Capa Amazon podem disponibilizar isso para vocês. Estão perguntando sobre o dress code, né? Então, mesmo para jantar com o capitão, não é necessário gravata e nem paletó. Realmente, só calça comprida e uma camisa é suficiente. O clima é realmente informal, é casual, não tem nada que se preocupar de levar gravata e terno para suas férias. Tem uma pessoa nos pedindo tarifário. A gente tem online no site, mas são as tarifas que a gente chama públicas, né, as regulares, e a gente o tempo todo manda promoções,
né, tarifas especiais de algumas saídas. Então, o ideal é sempre consultar a nossa equipe, né, o reservas@qualitos.com.br ou os nossos telefones, porque aí a gente tem acesso tanto à pública quanto às promoções disponíveis para aquela saída. Tem uma pergunta sobre receber a apresentação. Essa apresentação, ela, como eu disse, está sendo gravada até o final, inclusive com essas perguntas. Vocês vão receber o link dela, que vocês podem reassistir, dividir com os amigos, com as equipes. A gente recebeu várias ótimas mensagens falando que são fãs do veleiro, que adoram, que divulgaram. A gente adora isso. Cris, você está perguntando para nós sobre sistema para colocar no site das agências. Sim, nós temos um buscador. Agora, a gente ainda não tem as informações completas de Star Clippers, mas a gente pode conversar, a gente vai entrar em contato com você, te passar os detalhes, mas a gente pode te ajudar com isso sim, sem problema. Estão perguntando sobre cabine tripla, né? A gente tem algumas cabines triplas nos 3 veleiros, mas não estão perguntando terceiro ou quarto passageiro. Não, quarto passageiro nenhuma cabine acomoda, a não ser a Owner's Suite, que, como eu disse, acomoda até 4 pessoas. Não é sofá-cama, é realmente uma cama. É como se fosse beliche, mas na verdade ela desce do teto. Exatamente. Né? Então você tem como se fosse um teto falso e a cama desce e faz um beliche. Exatamente. Então a gente recomenda mesmo que seja para criança, né, que vai achar divertido. Exatamente. Para uma turma de amigos, por exemplo, 3 amigos viajando juntos, ou aí já acho mais complicado. A cabine também é pequena por ser um veleiro, então 3 adultos nesse espaço pode ser um pouco complicado. E aí 3 adultos a gente escolhe uma saída que tenha a promoção sem suplemento single e fica todo mundo feliz. Exatamente, fica bastante fácil. Estão perguntando de cabines conjugadas, a única que é conjugada é a Owner's Suite, tá? No Royal Viva. Tem uma informação, uma pergunta sobre vistos. Olha, a gente tem sempre que consultar cada destino, os vistos necessários. Muitos deles precisam ser solicitados com antecedência e normalmente os que são solicitados na chegada, se o cliente vai voando, acontece o mesmo com os barcos, né? Então você desembarca e faz todo o processo de visto normalmente. Agora a gente tem que consultar caso a caso, sempre. Essas informações de visto, elas mudam o tempo todo, visto e vacina, não só visto. Mudam o tempo todo, então a gente precisa sempre garantir meses antes da viagem do cliente e conferir quando está chegando a data da viagem. Acho que é uma das coisas que faz a gente mostrar a diferença do agente de viagem, né? O que realmente tranquiliza na viagem.